Conseguir uma vaga no Instituto Rio Branco, ligado ao Ministério das Relações Exteriores, é o sonho de muita gente. É a única instituição no país que seleciona e treina diplomatas. E o caminho é árduo para quem quer seguir a carreira. Os diplomatas representam, negociam, informam e protegem os interesses do seu país internacionalmente. E por isso possuem alguns direitos que servem para proteger o exercício da função. O fórum de hoje discute a imunidade diplomática. Participam do programa Daniela Xavier César, conselheira-chefe da Coordenação Geral de Privilégios e Imunidades, e Pablo Suquenic, advogado especialista em Direito Internacional. Antes de iniciar a entrevista, vamos acompanhar uma reportagem. Imunidade. Prerrogativas concedidas a certas pessoas em função de um cargo. O que pode parecer apenas um conjunto de vantagens é, na verdade, um mecanismo de proteção fundamental para viabilizar o trabalho de pessoas que ocupam certos cargos. A ideia é que elas possam desempenhar suas funções da melhor maneira possível, com independência. É o caso, por exemplo, dos diplomatas, pessoas que representam seu país de origem no território de outro estado. A imunidade diplomática está prevista na Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas. Criada em 1961, a convenção foi ratificada no Brasil 4 anos depois e traz em seu texto as regras para que essa imunidade seja respeitada. Mas como funciona essa isenção? Segundo a Convenção de Viena, todos aqueles que participam da missão estão protegidos. Eles, aqueles familiares que convivem com eles, o local de trabalho e a residência no país no qual se encontram trabalhando. As garantias são de ordem penal, civil e fiscal. Isso quer dizer que o representante de outro país não pode, por exemplo, ser julgado no Brasil ou pagar imposto de renda aqui. Mas e quando há algum tipo de abuso? O que pode acontecer a essas pessoas? Bom, aí o país que está recebendo a missão tem o direito de agir. O diplomata pode ser expulso sendo declarado persona non grata. E o país não precisa justificar sua ação. Outra opção pode ser até mesmo o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. Doutora Daniela, seria correto dizer que no Brasil as carreiras de embaixador e cônsul são unificadas? Isso é uma exclusividade brasileira? Internacionalmente também ocorre? Como funciona isso? O Brasil tem apenas uma carreira, que é a carreira diplomática. O diplomata pode exercer a função de cônsul ou de diplomata e aí, ao longo da carreira, chegar a embaixador, né, que é o último estágio da nossa carreira e que é o chefe da missão. Mas vários países têm essa mesma conformação. Alguns poucos separam as carreiras diplomáticas da consular. Hoje em dia é mais comum que seja a mesma carreira e é a orientação que o Brasil segue. Porém, existe uma diferença em termos de privilégios e imunidades, que existem 2 convenções internacionais que regulamentam, seja a função de diplomata e da embaixada, da existência da embaixada, seja a função consular e da existência do consulado. Elas são a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que é de 1961, e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, que é de 1963. Existe essa exigência que o cônsul ou embaixador tenha passado pelo Instituto Rio Branco, que tenha seguido, ou uma pessoa de grande representatividade no país pode exercer essa função? O Brasil tem o mérito de ter a maioria dos seus embaixadores como embaixadores de carreira. Então, são pessoas que passaram no Instituto Rio Branco e que exerceram todas as suas funções dentro do Ministério de Relações Exteriores e chegam ao final da sua carreira para exercer a chefia de uma missão. Mas não é impossível e também existem casos no passado recente, no Brasil não muitos, de que o presidente da República, porque o embaixador é, em última instância, um representante do presidente da República, decida que para aquele país ele deseja nomear uma pessoa da sua confiança e que, portanto, não seja necessariamente um diplomata, assim como os ministros, né, são uma escolha pessoal do presidente da República. Doutor Pablo, o senhor poderia falar para a gente um pouquinho dessa imunidade?
Bem, a Convenção, tanto de Relações Diplomáticas como de Relações Consulares, trata sobre imunidades e privilégios. O nome é um pouco infeliz, digamos, em relação à questão principalmente dos privilégios, que o que existe mais são prerrogativas e função. Nesse sentido, a imunidade tenta proteger para que os diplomatas, de uma forma geral, tanto os que trabalham nas funções consulares como os que trabalham nas funções, digamos, de Estado, ali, de relações diplomáticas, estrito sensu, né, possam exercer suas funções livremente, sem o medo de serem intimidados, eventualmente, por estarem em outro Estado, um país diferente, né? Uhum. A imunidade, no âmbito estritamente judicial, garante, tanto aos Estados estrangeiros como para os seus representantes, de que eles não serão julgados nesse país onde eles estão trabalhando, salvo, existe a exceção, que ele consinta expressamente de que ele desiste e que aceitaria ser julgado para aquele outro Estado. Fora isso, aí nesse caso isso não representa também, digamos, que a pessoa fica imune, não imune, impune, em relação a qualquer ato que ela pratica, né? Ou seja, o seu estado de origem, ela tem que exercer essa função justamente de punir os seus representantes, e normalmente isso ocorre, de uma maneira geral. Só que aí essa função de punir essa pessoa não cabe ao estar naquele país onde a pessoa está exercendo suas funções. Ele regressa ao seu país de origem para ser julgado nele? Normalmente, sim. E normalmente ela regressa ao seu país e lá ela responde, dependendo as regras do seu país de origem, né? E isso também é importante, tanto nas duas convenções, fica claro de que, apesar de existir imunidade, eles são obrigados a respeitar as regras do país onde eles estão trabalhando. Isso não é uma carta branca para poder fazer o que querem, né? Esse julgamento feito no seu país, distante de onde foi cometido o crime, não é uma coisa muito complicada de se acompanhar? Bom, para o estado onde ocorreu o problema, né? O fato da pessoa já não estar mais em seu país, exercendo aquelas funções que ele exercia antigamente, de certa forma resolve um pouco o problema, né? Contudo, normalmente isso ocorre declarando aquela pessoa como não grata naquele país. Contudo, é de interesse do país que enviou um representante poder punir e selecionar as pessoas, porque isso aí causa um mal-estar. E já no passado, aqui no Brasil, tanto no passado remoto como recente, termina causando mal-estar com outro Estado, que não é de interesse de nenhum país que isso ocorra, né? Uhum. Existe diferença da imunidade do cônsul para um embaixador? Existe. O grande critério é que a imunidade diplomática ela é, de certa forma, absoluta. E a imunidade do cônsul ela é restrita ao exercício da função. Então, por exemplo, se um agente consular cometer um acidente de trânsito, se envolver num acidente de trânsito durante as suas férias, ele não está coberto por nenhum tipo de imunidade. Agora, se esse fato ocorrer no exercício da função, por exemplo, ele estava indo ao aeroporto ou à prisão fazer um atendimento a um nacional, então ele está no exercício da função, aí sim a previsão de imunidade. Imagino que essa imunidade não seja extensiva aos familiares, por exemplo. No caso do consular, não, porque eles nunca estariam no exercício da função. Mas no caso do agente diplomático, todos os privilégios e imunidades são estendidos aos seus dependentes. Só que a relação de dependência tem que ser restrita aos filhos e ao cônjuge. Filhos menores, inclusive. O passaporte vermelho, o passaporte diplomático, ele é destinado a quem? O passaporte diplomático ele é dado aos diplomatas de carreira, aos oficiais de chancelaria e, eventualmente, a algum funcionário de muito alto nível que vai exercer uma missão oficial. Por exemplo, esse embaixador nomeado, que não era um diplomata de carreira, que a gente comentava no início do programa. Uhum. Depois existe uma outra categoria, um pouco mais ampla, que é o passaporte de serviço, que ele é concedido
a outros funcionários governamentais, mas que vão em uma missão oficial daquele país, não necessariamente na embaixada, mas uma missão oficial em nome do governo brasileiro, recebem um passaporte de serviço. Quais são os privilégios que teriam esses tipos de passaporte? Ele, na verdade, é uma identificação da função que o diplomata vai exercer, ou que o funcionário vai exercer. E existe apenas, assim, por exemplo, nos aeroportos, há uma fila especial, mas o passaporte em si não é o que garante o ingresso da pessoa no país. Ele precisa também ter um visto ou então estar ao abrigo de um acordo de isenção de visto no passaporte diplomático. Mas não é o passaporte que é o salvo-conduto. Sim, quer dizer, os privilégios já estariam inerentes à sua função e não o fato de estar com aquele passaporte. E, sobretudo, eles passam a valer a partir do momento que o outro Estado, o Estado que recebe, acredita o diplomata, ou seja, aceita, em relação ao cônsul, concede um exequatur, em relação ao embaixador, concede um agremã, em relação ao adido militar, concede um beneplácito, e em relação ao diplomata comum, aceita esse diplomata, o credencia. É a partir daí que começam a valer os privilégios e as imunidades. A missão diplomática... Pois não. Não, só com relação a essa matéria, por exemplo, comentando, às vezes pessoas acham que tem um glamour especial em relação ao passaporte vermelho, mas conversando com diplomatas, é não raro, às vezes em países europeus ou da América do Norte, eles têm que passar pelo detector de metais, como todo mundo. Então, às vezes não tem essa ideia tão de que você tem um passe mágico direto. Não passa pela alfândega, essas coisas que incomodam tanto em viagens, né? Não, mas isso não acontece para os portadores de passaporte diplomático. Por exemplo, no Brasil, que eu estou mais acostumada a receber missões estrangeiras, apenas quem tem essa facilidade de não passar são os chefes de Estado e de governo e ministros de Relações Exteriores. Todos os demais membros de uma delegação estrangeira passam pelos mesmos screenings que nós, brasileiros, passamos. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco continuamos a conversar sobre imunidade diplomática. A gente volta já. Estamos de volta ao fórum, que hoje discute imunidade diplomática. Pablo, a missão diplomática é inviolável? Bem, dentro desse aspecto que nós estamos conversando, a missão é inviolável. Por quê? Porque lá tem documentos, normalmente sigilosos. Nós temos que ver que, principalmente, a missão diplomática, ela cuida de relação entre Estados. Diferente um pouco dos exercícios consulares, que cuida dos nacionais que estão naquele Estado, principalmente. Então, são duas funções um pouco diferentes. Então, aquele Estado, ele tem, por exemplo, nas relações diplomáticas, estrito senso, né, ele trata da relação principalmente com aquele país onde está exercendo as suas funções, né? Então, por exemplo, o diplomata ele tem que se sentir livre para poder, eventualmente, fazer algum comentário com relação àquele país, a situação política, econômica, social. Eventualmente, ele tem reuniões com chefes, líderes daqueles países, e ele tem que ter liberdade, eventualmente, para ter em seu material, em sua sede lá, tanto opiniões como material que vem do seu país, e não sem ser invadido, né? O Estado tem que respeitar isso, né? A Convenção prevê, né, a inviolabilidade não apenas da missão, como das suas comunicações e dos seus arquivos. Então, por isso, por exemplo, é que você tem o direito de ter uma transmissão de rádio. O país pode pedir uma transmissão de rádio, uma radiofrequência, usar códigos para sua própria documentação, né, criptográficos, e para os seus telefonemas e para as suas comunicações por internet. Nesse caso também, até a residência do embaixador, ela é protegida também em relação a essa inviolabilidade. Ou seja, o Estado que recebe, ela tem que não só não se envolver com aquilo, como eventualmente, se houver um grande clamor, já ocorreu em oportunidades, por exemplo, quando o Brasil recebeu, o embaixador brasileiro recebeu o presidente do Equador, que requereu asilo
asilo político, né, na residência do embaixador e no Equador, o Estado equatoriano tinha que garantir que nem ele como Estado, através das suas forças policiais, nem a população, que poderia estar muito revoltada com aquela situação, poderia invadir a casa ou tomar qualquer outra medida. Ela tem que garantir, tanto em relação às forças públicas, como à população em geral, os particulares. É óbvio que a embaixada é um espaço estrangeiro dentro do seu país. Procede isso? Esse é o conceito teórico da extraterritorialidade, que é um conceito um pouco antigo, um pouco superado, mas na prática é isso. Na prática existe essa inviolabilidade do local e, portanto, ele confere uma ideia de extraterritorialidade. E com relação ao asilo, né, de fato, como o Pablo vinha explicando, é preciso que o Estado que recebe a missão, né, o Estado, garanta a segurança da missão estrangeira e, portanto, garanta todos esses aspectos de inviolabilidade, embora nem sempre politicamente ele tenha o interesse em fazê-lo, mas como essa convenção, essas convenções, elas foram assinadas pela maior parte dos países que integram a ONU, o sistema ONU, é do interesse mútuo dos Estados garantir isso. Então, independentemente da situação política, muitas vezes, quase sempre, essa convenção é respeitada. Tem um detalhe também interessante no aspecto jurídico desta matéria, que é de que eu não sei se existe algum país o qual não tenha ratificado a convenção. Contudo, pela ampla aceitação, e essas são regras que já existiam como costume, ou seja, a Convenção de Relações Diplomáticas é de 1961, e a Convenção de Relações Consulares de 1963. Contudo, as relações diplomáticas e consulares existem desde o século XVI, pelo menos, modernamente. Então, existia já uma série de regras costumeiras, né? O costume já tinha desenvolvido isso, já está muito consolidado, e essa consolidação é que foi parar no papel. E, eventualmente, mesmo um Estado que não tenha ratificado o acordo, não tenha incorporado essa convenção, pela ampla aceitação, já são coisas universais. Ela já deveria, por si só, respeitar, já é considerado direito no âmbito internacional. O que acontece com um diplomata que utiliza de forma inadequada essa imunidade? Bem, como o Pablo vinha mencionando, existe um artigo da Convenção, que é o artigo de Relações Diplomáticas, é o artigo 41, que já especifica que, independente da imunidade, ele tem que respeitar as leis locais. E há um outro artigo, que é o artigo 31, que diz que se, a despeito dos privilégios e imunidades, ele não vai ficar impune por atos penais. Então, ele passará a ser julgado no seu país. E o que acontece na prática é, muitas vezes, isso. O diplomata, enfim, os países, os governos conversam, trocam notas e se acorda pela retirada do diplomata, às vezes como persona não grata, o que vai impedir que ele retorne ao país, mesmo como turista, em outras circunstâncias ou no futuro, ou se não, dependendo da circunstância, apenas a retirada. E uma vez que ele se retira, o Estado onde aconteceu o crime poderá passar as provas policiais, por exemplo, para o Estado do qual ele é nacional, para que lá haja o processo de acordo com as leis locais. Na prática, são atos raros? É mais interessante para as partes que isso seja tratado de uma outra forma? Na prática, são atos raros e a grande maioria dos diplomatas se mantém... Até porque são raros os atos. Mas eu digo, após acontecido, essa forma de se resolver o problema costuma envolver o judiciário, não? Bom, a imunidade não permite que a ação chegue até o judiciário, salvo que o país renuncie explicitamente à imunidade. E ali queria complementar algo que o Pablo disse, é o Estado que tem que renunciar em nome do diplomata.
o próprio diplomata, o próprio agente não renuncia à sua imunidade. O Estado faz, porque a imunidade pertence ao Estado. Tá? Mas é muito raro que um Estado aceite renunciar à imunidade. Então, é mais comum que se chegue a esse acordo de que o diplomata é retirado do país, assim como sua família, e perde todos os privilégios e as imunidades rapidamente. Em relação a imunidades de países, há uma tendência mundial a separar os atos mais de império, que são chamados, né, os atos que são específicos daquelas funções, que os atos mais administrativos, digamos, mais corriqueiros. E diante disso, tem se permitido, principalmente em questões de matéria trabalhista, um caso emblemático aqui no Brasil foi o caso conhecido como Geni de Oliveira, que chegou até o Supremo Tribunal Federal, no qual se permite, por exemplo, que, pessoas nacionais, por exemplo, aqui no Brasil, brasileiros que prestam serviços para a embaixada, possam eventualmente ingressar com demandas trabalhistas contra a embaixada, contra outros países, principalmente no âmbito do processo de conhecimento, ou seja, saber se aquela pessoa tem ou não tem direito. Contudo, quando chega o momento de cobrar, aí sim a imunidade de execução reina. E nesse sentido, não há flexibilização. Ou seja, aí cabe ao Estado pagar, não pode, como acontece com os nacionais, né? O Estado ir lá e penhorar, mesmo que seja um carro, qualquer bem da embaixada, do consulado. Bom, o fórum termina aqui. Eu agradeço a participação dos nossos convidados, Daniela Xavier César, conselheira-chefe da Coordenação Geral de Privilégios e Imunidades do Ministério das Relações Exteriores, e Pablo Suqueinic, advogado especialista em Direito Internacional. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia. Sua participação é muito importante. Você pode enviar sugestões para o programa. O endereço eletrônico é fórum@stf.jus.br. Te espero na próxima semana.